Este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali no holocausto, sobre os montes que eu te mostrarei. Levantou-se Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de onde. Então disse a seus servos: esperai aqui. Vai chegar um tempo que mesmo se você querer, você vai ser provado no deserto, você vai ser testado no deserto, mas é ali que Deus vai forjar o teu caráter, é ali que Deus vai... Deus está falando nessa noite que Ele tem compromisso com homens destemidos e corajosos. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe quais serão os melhores dias da tua vida? Quando você depender de Deus e não do homem. Glória a Deus. Sabe quais os dias que marcam a nossa história? O dia que marca a minha vida não é o dia que eu vendi 120 mil em um mês. O dia que marca a minha história é um dia que eu saí desafiado no meio da rua dizendo: eu vou bater a meta que eu preciso vencer, e Deus disse: eu sou contigo. Sabe quando é o dia que marca a tua história? Quando você não é o dia que você tinha um banquete, carne de boi, de bode, ali, sabe, não, peixe assado, carne cozida. Não é esse dia que marca a tua história. É quando você teve que dividir um ovo para 2 ou 3. Sabe quando é o dia que marca a tua história? Quando você teve que comprar a metade de um galeto e dizer: eita glória, porque hoje é banquete aqui em casa. Aleluia. Aí você começa a entender o que é promessa de Deus para a sua vida. Porque tem muita gente reclamando de barriga cheia. E eu vou orar dizendo: Deus, aperta um pouquinho o parafuso desse povo, para eles aprenderem a dar glória a Deus. Abraão saiu para uma terra que ele nem sabia para onde, mas ele saiu na direção de Deus. Meu irmão, você pode estar na melhor cidade, no melhor comércio, você pode estar, sabe, na melhor praça comercial do Brasil ou do mundo, mas se Deus não for com você, você não vai ser vencedor. Você pode vir para um lugar estranho e diferente, sozinho, montar de uma bicicleta dizendo: Deus, para onde eu vou e o que eu faço? Mas quando Deus é na tua vida, você vai dizer uma coisa: eu vou dormir porque eu sei que amanhã Deus proverá. Eu vou descansar porque eu sei que amanhã Deus proverá. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos pais, muitos jovens, muitos homens têm provado da benevolência de Deus porque têm obedecido à voz do Senhor. Não existe homens nem pais perfeitos, não existe homens nem família perfeita, seu Djalma, mas existe homens que têm caráter, princípio e determinação na vida. Deus não conta com covardes. Deus não conta com calça frouxa. Por quê, pastor? Porque Deus é Deus de guerra. A Bíblia diz que Ele é Senhor de guerra. Quem achar que não estamos em uma guerra está enganado. O Evangelho está vivendo uma guerra. O Evangelho no Brasil está sendo perseguido. O mundo está sendo bombardeado com todas as obras do diabo, e por muito, muito perto está a volta de Jesus. E nós precisamos entender uma coisa: as promessas já estão se cumprindo. Não tem nem muito que se pedir. Tem 2 coisas para a gente fazer: agradecer e obedecer. Amém? Tem 2 coisas para a gente fazer: agradecer e obedecer. Porque se atentamente ouvires a voz do Senhor nessa noite, você vai sair daqui na direção certa, dizendo: eu estou na direção certa, eu estou caminhando no caminho certo. Não é o homem, não é a igreja, não é a placa, não
não é as pessoas, mas é a voz de Deus que tem me direcionado para a obediência e para a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem uma coisa, meus irmãos. A história de Abraão é grande. Se eu for contar cada detalhe, a gente vai perder muito tempo. Mas chegou um momento na vida de Abraão que ele precisava ter um filho. Como ele ia ter filho se a mulher era estéril? Abraão, o texto diz, se você olhar aí na sua Bíblia, que Abraão, ele é convidado pela sua esposa para deitar com a sua serva Agar, e ele desobedece a Deus, ele pula um degrau que não poderia pular. E é interessante, meus irmãos, que muitas das vezes nós queremos ajudar a Deus, muitas das vezes nós queremos intervir no processo do Senhor, muitas das vezes nós queremos estar indo na frente, e tem muitas pessoas sendo apressadas demais, agoniadas demais, está se antecipando, estão se apressando demais. Sara estava velha. O texto fala que Sara, mulher de Abraão, não dava filhos, tendo porém uma serva egípcia. Sara trouxe a Abraão e disse: olha, eu não posso te dar filho. No capítulo 16, versículo 3 diz que então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, uma egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e a concebeu. Tendo ela já concebido, foi por sua esposa desprezada. E aí começa agora uma contenda, porque essa mulher, por nome de Agar, tem um filho por nome de Ismael. E Ismael não era o filho da promessa, porque Deus não pula etapas. O problema é que muitas das vezes nós pagamos um preço de desobediência. O problema é que às vezes nós pagamos um preço por nos apressar e querer intervir no trabalhar de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão: Deus não está aqui para te condenar, Deus não está aqui para te matar, Deus está aqui para erguer você e dizer: eu sou contigo e vou te fazer vencedor. Glória a Deus. Agora a gente precisa entender uma coisa. Por que eu tive que falar de Ismael? Porque Isaac vai nascer agora. Alguns anos depois, Isaac vai nascer. Milagrosamente, uma mulher com 90 anos engravida. E Deus diz a Abraão que tinha feito promessa a ele. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Deus que faz promessas é o Deus que cumpre promessas. Glória a Deus. Então, Sara engravida, tem o filho, e põe o nome dele de Isaac, filho da promessa. Abraão tinha quantos filhos? 2. Diga: Ismael e Isaac. Mas o texto vai dizer no capítulo 22 que nós lemos, que Deus pôs ele à prova e disse: me dê o teu filho, o teu único filho. Por quê? Porque o que vale para Deus é o que vale para mim. Porque o que conta para Deus é o que conta para mim. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua mente.
Você pode disfarçar, você pode enganar, você pode até querer transparecer uma alegria, uma felicidade para um homem, mas Deus sabe o que se passa no teu coração, Deus sabe o que você está sentindo, Deus sabe o que está acontecendo na tua vida. E uma coisa é certa, eu quero te dizer nessa noite: Deus sabe o que mais é importante para o teu coração. E nessa noite Deus vai te dizer o seguinte: o que é mais importante para você precisa estar no meu controle e não no teu controle. O que for mais importante para você precisa estar nas minhas mãos, não nas tuas mãos. Eu acho que você não entendeu e eu vou repetir. Porque tem muitas pessoas que querem fazer da sua família a sua manobra, que querem fazer dos seus negócios a sua manobra, que querem fazer da sua própria vida a sua manobra. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha os que nela edifica. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não for contigo, nada é. Se Deus não for contigo, nada presta. Se Deus não for no teu negócio, nada vai subsistir. Pode até subir um pouquinho, mas a queda é grande. Pode até crescer um pouquinho, mas a coisa vai ficar feia. Então apresse-te a entregar a Deus o que for mais importante para você. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque Deus não gosta de resto. Por quê? Porque Deus não se contenta com coisas insignificantes. Deus quer coisas importantes. O que é que mais importa para você? Para você, pai, para você, jovem, para você, homem, o que é mais importante para você? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: se você colocar em primeiro lugar o que é mais importante para você, você vai perder facilmente, ou você terá uma grande decepção. Por quê? Porque o que não estiver no seu controle, você não consegue fazer nada. Vem a chuva, vem as tempestades, vem os vendavais, o seu casamento, o seu trabalho, os teus negócios, os teus filhos. E tem uma coisa, meu irmão: o tempo pode passar, o teu filho pode até não estar do teu lado hoje, a tua família pode até não estar do teu lado agora, mas uma coisa é certa: você tem promessa de Deus e Deus é contigo, e a promessa de Deus é irrevogável. Glória a Deus. Eu tenho certeza de uma coisa: que Deus não mede como nós medimos, porque nós olhamos muito para a aparência. O Diácono Marcos estava falando aqui ontem, ministrando uma palavra, e ele disse exatamente isso. Foi o grande engano do próprio profeta Samuel, porque ele olhou para os irmãos de Davi e ele achou que eram aqueles os escolhidos. Mas Deus quer te dizer nessa noite, pai: olha, Deus pode colocar você à prova a qualquer dia, a qualquer momento. Minha irmã, meu irmão, você que está querendo experimentar coisas grandes, coisas novas, eu acredito que tem muitas pessoas aqui que estão dizendo ao Senhor: Deus, eu estou abastecido, estou alegre, estou contente, estou feliz. Deus tem sido generoso demais. Eu não tenho realmente o que pedir, eu só tenho que agradecer e obedecer. Essa palavra que o Espírito Santo tem colocado no coração do pastor está correta. Mas tem uma coisa, meu irmão: eu preciso cultivar aquilo que Deus me deu. Eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu. Por quê? Porque tudo que Deus te dá é precioso. Tudo que Deus te dá é importante. Deus não nos dá nada descartável. Deus só nos dá coisas importantes. A tua família não é descartável. Os teus negócios não podem ser, sabe? Tem pessoas que é assim, coloca o negócio hoje, para, desiste, quer colocar o negócio, para, desiste, aí perde o foco, aí vai parando. Tem pessoas que estão assim, tá investindo no filho, tá trabalhando com o filho, coloca ele para fazer uma coisa e não tem um direcionamento de dizer: não, você vai fazer isso, você vai comigo nisso, você vai fazer aquilo, não, você vai estudar assim, você vai fazer assado. E às vezes a gente, quando o próprio pai, quando o próprio homem não tem o direcionamento correto, ele também não consegue direcionar.
as outras coisas. Quando eu olho essa história de Abraão, eu vejo exatamente algo importantíssimo aqui. Primeiro, desde o início, ele está levando consigo o que era importante. Desde o início, ele está levando consigo aquilo que é fundamental. Deus disse o seguinte: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você não depende do homem, você não depende das pessoas, você depende única e exclusivamente de mim. Então, fique na posição. Segundo, quando a gente olha para a história de Abraão, a gente vai ver que ele é um pai que já tem um histórico de cuidado. Sabe qual é o maior sinônimo de pai? Cuidado. Mãe, o sinônimo de mãe é o quê? Amor. E do pai é o quê? Cuidado. Porque o cuidado faz duas coisas importantes: protege e supre. Amém? Protege e supre. Porque quem tem cuidado faz essas duas coisas fundamentais: protege e supre. O que é suprir, pastor? Alimenta, abastece. Abraão, ele tinha todas essas boas características. E eu quero te dizer uma coisa: olha, homem, pai, famílias que estão ouvindo essa mensagem, Deus não quer apenas o que você está vivendo hoje. Deus tem coisas maiores e melhores para você. Portanto, é necessário passarmos por provas. Porque quem quer receber coisas maiores, passarão por provas. Você só vai subir de nível se você vencer o que você está passando hoje. Se você continuar reprovado na situação que você está vivendo, você não vai subir de nível. Tem pessoas que recebem um molho de chave na mão, aí vai abrir um determinado cadeado, aí fica lá a vida toda tentando. Duas coisas é importante. Se você vai abrir um cadeado, você precisa dizer o seguinte: primeiro, qual é a chave? Segundo, se ninguém te deu a informação, você olha para o cadeado e olha para a chave. Olha para o cadeado e olha para as chaves. Você procura o mesmo nome, procura o mesmo modelo, procura o mesmo tipo. No mínimo você tem que fazer isso. Por quê, pastor? O que é que isso tem a ver? E eu vou te dizer agora, meu irmão. Você não pode ficar batendo cabeça no erro. Você não pode ser um cabeça dura, vendo que a coisa, pastor, mas está dando certo. Está dando certo, mas você está sofrendo. Está dando certo, mas você está se flagelando. Está dando certo, mas você está perdendo, ganhando pelo lado e perdendo pelo outro. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Toda a riqueza que você ganha neste mundo não é mais importante do que a tua saúde física e a tua saúde espiritual. Pastor, então eu vou abandonar as coisas. Não é isso. Você precisa subir de nível. Você precisa subir de degrau. O que é isso, pastor? Deus está me dando uma palavra de Deus para você nessa noite, para te dizer o seguinte: se prepare para você receber uma chave hoje. Se prepare para você subir mais um degrau. Se prepare para você poder identificar, aleluia, a chave certa na tua vida, para você saber virar. Aliás, para você poder virá-la, para você poder abrir. Uma vez que você virar a chave, uma vez que você abrir, Deus vai dizer: pode entrar, pode tomar posse. Mas para isso é importante ter a informação certa e a percepção certa. Por quê? Porque tem muitas pessoas que querem viver o agora com as experiências de 10 anos atrás. Vale? Às vezes vale, mas às vezes não. Agora é um momento único. Agora é um momento especial. Por quê? Porque Deus agora chama Abraão para uma prova. Nunca na história ninguém ouviu falar disso. Pegar o filho e sacrificar em um holocausto para Deus. Deus queria o sangue do rapaz? Não. Deus queria a vida do rapaz? Não. O que era que Deus queria? A obediência de Abraão.
Deus sabia que ia acontecer isso. Claro, Deus é onisciente, Deus sabe de tudo, irmão. Mas aqui tem uma grande lição para os pais. Aqui tem uma grande lição para as famílias aqui presentes. Primeiro, Deus chama Abraão e disse: agora eu tenho algo novo para você. Abraão, Deus chama-te pelo nome, meu irmão. Deus conhece a tua identidade. Deus não te chama pelo apelido de Jaume. Deus não te chama pelo apelido, jovem. Deus não te chama pelo apelido, minha irmã. Deus te chama pelo teu nome. Sabe por quê? Porque quando te chama pelo nome, é pessoas que realmente te conhecem. E é coisa séria. Você já viu diante de um juiz, o juiz te chamar pelo apelido? Ô nega, vem cá. Não. Diante do juiz, ele te chamar pelo apelido. Ô magrelo, vem cá. Não. Ele vai te chamar pelo nome. Por quê? Porque é sério. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Eu quero te dizer o seguinte: Deus não é Deus de brincadeira, meu irmão. Pare de brincar de evangélico. Pare de brincar de ministério. Pare de brincar de igreja. Pare de brincar com as coisas de Deus. Comece a levar as coisas de Deus a sério na sua vida. Porque Deus te quer não somente pela metade. Deus te quer por inteiro. Aí Deus te chama pelo nome. E você responde como? Hoje não dá. Hoje eu não posso. Estou ocupado. Fora de área. Ou sem Wi-Fi. Pode dar essa resposta a Deus? Pode. Não deve. Porque Deus não obriga você a servi-lo, meu irmão. Você não está aqui obrigado. Você não é obrigado a ser presbítero. Você não é obrigado a ser um evangelista. Você não é obrigado a ser uma líder de círculo de oração. Você não é obrigado a estar na frente do grupo do jovem. Mas tem uma coisa: se você sabe que você tem chamado, ai daquele que foge do chamado de Deus. Deus está te chamando, então diga: eis-me aqui. Porque tem uma coisa, meu irmão: a quem muito é dado, muito é cobrado. Deus chamou Abraão, chamou pelo nome. Abraão disse o quê? Eis-me aqui. Passou no primeiro teste. O problema é que nós queremos as bênçãos de Abraão. Quem quer as bênçãos de Abraão? Mas nós estamos sendo reprovados, Adriano, na primeira chamada. Cadê fulano? Hoje eu não posso. Cadê Beltrano? Hoje não dá. Não é assim? Mas nós queremos a bênção de Abraão. Abraão caminhou quantos dias para chegar até o Monte Moriá? Quantos? Não. Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Ele caminhou quantos dias? 3, para ver o monte. Tem pessoas que estão caminhando com Deus há muitos anos e não conseguem dizer: eu estou pronto, Senhor, para te servir. Sabe o que é receber as bênçãos de Abraão? É ser obediente, semelhante a Abraão. É ser humilde, semelhante a Abraão. É ser servo, semelhante a Abraão. É ter a paciência de caminhar. Primeiro, sem nem saber para onde está indo. Mas de repente, ele vê um monte, ele vê um lugar, ele avista de longe e ele sente no coração dele o chamado, o toque do Senhor dizendo: é ali, pode parar aqui, porque daqui para frente fica teus servos, daqui para frente fica os teus amigos, daqui para frente fica os teus colegas, e é só você, eu e teu filho, é só eu, você e Isaac. Louvado seja Deus. Deus tem promessa para você. Mas tem uma coisa, meu irmão: você só vai desfrutar se você for obediente ao passo a passo de Deus. Não adianta, meu irmão. Ser crente de internet é fácil. Ser crente de aparência é fácil. Ser crente de aparência é fácil. Se eu
tirar o paletó, talvez eu cheguei em algum lugar aí, as pessoas não vão dizer nem que eu sou crente, porque eu estou de calça jeans, eu estou com a camisa normal, não estou de gravata, não estou de paletó, e as pessoas vão dizer o seguinte: não sei se ele é crente. E não é isso que te identifica como crente, sabe o que é? É as minhas atitudes, é as minhas ações. E Deus, Ele olha para Abraão e vê um servo obediente, e vê um servo fiel, e diz assim a ele: a partir daqui para frente, é eu e você e teu filho, é eu, você e a tua casa, é eu, você e esse jovem. Deus está dizendo para você nessa noite, meu irmão: se prepare para subir novos degraus na tua vida, se prepare para o crescimento espiritual, se prepare para a prosperidade, se prepare para o crescimento, mas você precisa entender, é a obediência que tem que ir na frente. Quando nós obedecemos a Deus, nós não olhamos para o que está em nossa volta, nós não olhamos para as opiniões das pessoas, porque o que tem de gente querendo opinar não é fácil, irmão. Eita, povo para gostar de dar opinião na vida dos outros, né? Mas tem uma coisa, meu irmão: ninguém vai resolver nada se não for você e Deus. Mas Deus está dizendo nessa noite: o que Deus colocou no coração de Abraão é que vai dar tudo certo. Por quê, pastor? Olha o que diz o versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos adorar, e nós voltaremos. Abraão estava certo que ia voltar com o rapaz, mas qual era a missão de Abraão? Qual era a missão de Abraão, igreja? Ele ia sacrificar o seu filho. E duas coisas ele esperava: ou Deus ia providenciar lá na hora alguma coisa, ou o menino ia morrer e Deus ia ressuscitar. Mas ele disse o seguinte: nós iremos, e havendo adorado, nós voltaremos para junto de vós. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui para a igreja, para os pais aqui presentes, para as famílias aqui presentes? É que quem crê em promessa não vive pelo que vê, não vive neste mundo natural, na naturalidade das coisas, vive pela fé. Quem tem promessa vive pela... Quem tem promessa vive pela... Viver pela fé é você dizer o seguinte: vai dar tudo certo. Viver pela fé é você olhar para o improvável e dizer: vai dar tudo certo. Como? Não sei. Vai dar tudo certo. Mas como? Eu não sei, mas vai dar tudo certo. Precisa explicar? Não. Você não precisa de explicação. Não tem manual para isso. Tem uma coisa: confiança, fé. E quem confia, descansa. E o versículo 6 diz que, tendo Abraão, tomou ele a lenha. Imagine a cena comigo agora, por favor. Ele tomou a lenha, colocou no ombro. Olha o que diz o versículo 6. Ele, porém, levou, colocou a lenha e colocou sobre Isaque. A lenha estava indo aonde? No ombro, sobre Isaque. Aqui tem um significado importante. Isso aqui não é simbólico, isso aqui é totalmente real. O que aconteceu, isso aqui é real. Mas tem uma simbologia muito linda. Tipifica muito o Pai, o Deus Todo-Poderoso, dando o seu único Filho, Jesus Cristo, por nós, em nosso lugar, porque Jesus é o Cordeiro substituto, não Isaque. Mas se parece muito com a história de Jesus. Por quê? Porque Jesus coloca o madeiro nos seus ombros, na sua costa, a cruz, e vai subindo o monte, não o Monte Moriá, mas o Monte Calvário. E ele tinha nas suas mãos
sangue. E ele tinha no seu corpo marcas de castigo, chicotes. E ele ia subindo, 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 com a certeza de uma coisa: eu vou cumprir a missão. Porque Jesus foi obediente. A Bíblia diz que, como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas Abraão, ele não contou para o seu filho Isaque qual era o desfecho daquela história. Mas Isaque foi obediente. Muitos historiadores dizem que Isaque tinha aproximadamente de 22 a 30 anos de idade aqui. Era um jovem, mas não era uma criancinha pequena que não sabia o que estava fazendo. Primeiro, Isaque entendia de holocausto. O holocausto no Velho Testamento era o culto a Deus. Diga comigo, holocausto era culto a Deus. E era oferecido a Deus no holocausto um cordeiro. Uma família que podia, que não podia dava uma pomba, uma rolinha. E ali era feito o holocausto para que pudesse ser oferecido a Deus, para a remissão dos seus pecados, para a gratidão a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: Isaque sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que ali estava acontecendo o início de um culto. O pai precisa envolver os filhos no culto a Deus. O pai precisa ensinar aos seus filhos o que é cultuar a Deus. E neste culto, Isaque não sabia, mas começou a perceber que ele seria o sacrificado ali. Ele seria o apresentado a Deus ali. E ele vai caminhando com o pai, e ele diz o seguinte: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo e aqui está o cutelo. Mas cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz o que a ele: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão estava revestido de fé. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: não é tempo de você perder a vista, o teu tempo com coisas fúteis e banais dessa vida. Olhe para as promessas de Deus. Atente-se para as promessas de Deus. Atente-se para a vontade de Deus. Ah, pastor, eu sou um pecador, eu falo muito palavrão, eu sou um homem ímpio. O profeta Isaías disse exatamente isso que você está pensando aí. Ele disse assim: eu sou um pecador, homem de lábios impuros, e que moro no meio de um povo de iniquidade. Mas foi que Deus fez um serafim, tirou uma brasa de fogo, uma tenaz, e tocou na boca do profeta Isaías. E ele diz: eu purifico os seus pecados, eu te santifico. E ele estava entendendo que a partir daquele momento ele estava recebendo o chamado para viver para a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão: o pai, a família precisa entender o que é culto, o que é chamado e o que é promessa. Nós queremos promessa, mas não queremos culto. Nós queremos promessa, mas não queremos chamado. Nós queremos a bênção, mas não queremos o sacrifício. Mas ninguém receberá nada de graça de Deus, a não ser a salvação. Amém? Ah, pastor, quer dizer que Deus quer algo em troca? Não. É porque existe uma lei chamada lei da semeadura. Tudo que o homem planta, o homem
colhe. O que você planta na carne, você colhe na carne. Você não pode dizer a ninguém, não aceite, escuta essa palavra que eu vou te dizer agora em nome de Jesus, não aceite ninguém dizer a você, você é um homem de sorte. Não é sorte na sua vida. Você tem que dizer, é Deus e é os meus esforços. Porque tem um negócio das pessoas dizer, eita rapaz, que cara de sorte, comprou um carro novo. Não sabe quantas madrugadas você tem que acordar cedo para trabalhar. Não sabe o quanto você tem que ralar para conquistar. Não sabe quantas pessoas você tem que às vezes até calar a boca, para você não perder as tuas bênçãos, para você não perder a tua resposta, para você não perder as tuas bênçãos. Mas às vezes as pessoas simplesmente dizem o seguinte, você tem sorte. Ninguém sabe do teu sofrimento, mas olham apenas para a tua aparência. Ninguém sabe quantas noites de sono você tem chorado, quantas lágrimas você tem derramado, quantas vezes você tem se derramado aos pés de Jesus e tem dito, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E mesmo assim se levanta cedo, vai para o trabalho, vai para a labuta, vai lutar, vai conquistar. Primeiramente é Deus, segundo é os teus esforços. Então não aceito ninguém dizer o seguinte. Alguém chegou para mim e disse, você tem sorte, pastor? Eu disse, não, meu irmão, pelo amor de Deus, não diga isso. Nós passávamos semanas, sério mesmo, sem aumentar nem diminuir. Já chegou a gente passar semanas sem poder nem ver Nayane acordada. A gente chegava, Nayane estava dormindo. A gente saía, Nayane estava dormindo na casa de Nice. Pegava da casa de Nice, às vezes levava para casa de mãe, levava para casa de Nice, para casa de mãe. A gente saía muitas vezes 5 horas da manhã de casa e chegava de noite. Quando chegava à tarde, a menina estava na escola, Nice ia buscar e ia levar. E a gente ralando para um lado e para o outro. E às vezes as pessoas olham e dizem o seguinte, como foi, rapaz, tu conseguiu isso? Tu estava trabalhando no trecho, tu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Não importa, irmão. A gente não precisa estar dando satisfação às pessoas. A gente não precisa estar explicando nada da nossa vida. Uma coisa a gente tem que dizer sempre, Deus é fiel e maravilhoso, e Ele tem dado os meios para a gente vencer. Não foi em vão que Deus colocou Abraão na sua maior prova. Capítulo 22 de Gênesis aqui. Mas tem uma coisa, quem quer experimentar coisas grandes precisa sacrificar coisas grandes. Quem quer receber coisas importantes de Deus precisa sacrificar coisas importantes da sua vida. O que é que você pode entregar hoje no altar de Deus aqui? Ah, pastor, não consigo largar isso. Ah, pastor, não consigo deixar aquilo. Ah, pastor, porque eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, esse é o meu tipo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus estava trabalhando em Abraão, para que Abraão fosse agora eternizado o seu nome, para que todas as pessoas soubessem que ele é verdadeiramente o pai da fé, um exemplo de homem, onde as pessoas iriam dizer, Abraão é uma pessoa importante. Abraão agora é o pai da fé monoteísta, onde todos creem que Abraão é o primeiro patriarca que construiu agora a história para um legado do povo de Deus. Mas sabe o que é mais importante? É que Deus olha para mim e para você e não precisa dizer que você é mais ou menos importante do que fulano ou beltrano, porque esse é o grande defeito dos pais, às vezes querer que Maria seja igual a João, ou que João seja igual a Vitor, ou que Pedro seja igual a Mateus. Nenhum pai pode fazer isso, porque isso não é sábio. Cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu DNA, cada um tem sua forma. Mas tem uma coisa, meu irmão, Deus conhecendo o teu coração, Deus conhecendo a tua vida, Ele sabe o que você pede, Ele sabe o que você quer, e Ele me diz nessa noite para dizer à igreja, não cesse de pedir, não cesse de buscar, não cesse de sonhar, porque quem muito sonha, muito recebe, quem muito busca, muito recebe, quem muito bate, muito se abre a porta. Jesus nos ensinou a pedir, Jesus nos ensinou a buscar, Jesus nos ensinou a clamar, a orar, porque Ele tem para dar. Quem tem para dar é Ele, quem tem para abençoar é Ele. Então busque, então peça, então ore, e não ore pouco, e não peça pouco a Deus. Glória a Deus. Se tem uma coisa que, deixa eu brincar aqui e falar a verdade também,
Tem gente que acha que pai é uma estrela cadente. Eu até brinquei assim, viu o pai, pede alguma coisa. Pai não é estrela cadente, né? Mas parece que é o gênio da lâmpada. Apareceu, eu tenho 3 pedidos para lhe fazer. Pai não é bom pedir a pai, né? Viu, pai me dê dinheiro. Pai vai comprar pão. Que aqui, meu Deus do céu, aqui é pão de manhã, tarde e de noite. Mas tem uma coisa, meu irmão. E não esqueça do seu Pai Celestial. Peça a Ele. Você pede ao Pai da terra? O Pai da terra se esforça a dar, sim ou não? Jesus disse que nós somos maus. Jesus não disse que nós somos bons. Jesus disse que nós somos. Mas nós damos coisas boas ou ruins aos nossos filhos? Boas. Se o teu filho te pedir um pão, tu vai dar uma pedra? Se o teu filho te pedir um peixe, tu vai dar uma cobra? Por quê? Porque você quer dar o melhor para o seu filho. Jesus está nos ensinando um princípio importantíssimo aqui. Abraão não pediu a Deus ali, porque Abraão já vivia na dependência de Deus. Eu vou te repetir para você não esquecer. Abraão não pediu a Deus ali, porque Abraão já vivia na dependência de Deus. E o que quer dizer isso, pastor? Que quem vive na dependência de Deus já vive milagre todo dia. Quem vive na dependência de Deus já desfruta milagre todo dia. Não se surpreenda, é maná chegando na tua casa, é codorninho chegando na tua casa, é porta de Deus abrindo na tua vida, é a resposta de Deus chegando na tua vida. Quando o médico se surpreende com alguma coisa, você só apenas dá aquela risadinha de canto de boca e diz: eu sabia que Deus ia fazer, eu sabia que Deus estava agindo. Não tem muito que, Deus está fazendo. Deus não, é simplesmente dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Porque tem crente que faz aquele furdunço todo. Eita Deus, eu tomei uma topada ali, Deus me livrou. Glória a Deus por toda a sua alegria. Você não sabe quantos maiores livramentos Deus já tem te dado. Você não sabe o tanto de batalha espiritual que acontece. O diabo já tentou te matar várias vezes. O diabo já tentou te envenenar várias vezes. O diabo já tentou matar você atropelado, colocar você em uma coisa terrível e fazer você ser destruído. Ele já tentou acabar com a tua família, já tentou acabar com os teus negócios. Mas Deus tem promessa, mas Deus é fiel, mas Deus é grande. E quem vive na dependência de Deus desfruta de bênção. Então, meu irmão, aprenda uma coisa nessa noite. Peça e peça muito a Deus. Pastor, mas eu não tenho nem o que pedir, eu só tenho que agradecer e ser obediente. Então, glória a Deus. Mas ouse sonhar com coisas grandes. Porque tem coisas que a gente não está preparado para receber agora. Mas Deus é Deus de surpresa. Diga a essa pessoa que está aí do seu lado, diga assim: ei, balança ela assim, diga assim: Deus é Deus de surpresa. Está preparado para receber? Diga: tem coisa nova chegando. Tem resposta de Deus chegando. Eita glória! Agora ele chega em cima do monte. Glória a Deus. E Deus só observando. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Ei, incrédulo, murmurento, praguejador, Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Quando você começar a reclamar, faça o seguinte: lembra do que o pastor está pregando hoje. Pare um pouquinho e diga assim: Deus está me vendo. Aí você vai dizer: mas que besteira isso, eu sabia que Deus estava me vendo. Para que eu dizer isso? Para você dizer para você mesmo: desse jeito não dá, desse jeito não vai, desse jeito eu não ganho. Quem quer vencer aqui nessa noite, diga glória a Deus. Quem quer conquistar aqui nessa noite, diga glória a Deus. Então se prepare para ser bênção. Quem é bênção abençoa. Amém? Quem é bênção abençoa. Tem gente que já se surpreendeu muito com pessoas aqui, porque diz assim: oxe, esse coitado, essa coitada vai me ajudar. Aí você diz: coitado é Satanás. Eu sou filho do Deus que é dono de todo ouro e toda prata. Não retém as bênçãos de Deus, não retém a bênção de Deus. Seja um abençoador. Quem mais dá é quem menos tem. Sabia disso? Rapaz,
Eu não vou nem contar essa história. Mas a gente se surpreende. Às vezes você está do lado de um milionário e o milionário vai e te diz o seguinte: eu vou te ajudar aqui com 20 reais. Aí chega um coitadinho que você diz assim: rapaz, coitado, só tem esse carro, só tem essa motinha aí, tempo da moto se apagar e se acabar no meio da estrada. Aí você diz, o coitadinho chega e diz o seguinte: eu vou abençoar aqui, eu não vou dar 20, eu vou dar 100. E sabe o que é que vale, meu irmão? Não é o valor, a quantidade, mas é a fidelidade e o amor, a causa do Senhor. Sabe o que significa? Que Abraão, ele sabia o que estava acontecendo, mas Isaac também sabia o que está acontecendo. Olha aqui para o jovem, olha para Gabriel, olha para Tauã, olha para Maico, olha para Tiago, olha para João Vitor, e eu posso dizer a eles o seguinte: sabe o que é culto? Culto é sacrifício. Sabe o que é sacrifício? É aquilo que é importante para mim, eu tenho que entregar ao Senhor, e quando eu entrego ao Senhor, eu não volto de mão vazia, porque Deus é Deus que supre, porque Deus é Deus que surpreende, porque Deus é Deus que dá. Então sonhe alto, seja fiel e entregue ao Senhor os teus cuidados, porque Ele tem cuidado de vós. Em último lugar, para a gente concluir, que são 9 horas, versículo 8. Versículo 8 diz: ele respondeu ao seu filho: Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Quem é o pai aqui que está disposto a andar com seu filho para a casa de Deus e para a vontade de Deus? Porque eu conheço muitos pais, sabe o que é que faz? Para o carro na porta da igreja, o pai e a mãe, e diz assim: vai meu filho, culto, vai para a igreja, vai, eu vou ali mais tua mãe. Aí vai para a praça, aí vai para o baile, aí vai para o cinema. Aí quando é depois, e aí já acabou o culto, vou te buscar. Muitos ali na cidade é assim. Meu filho, ó, lembre, viu? Ainda bem que você está ensinando seu filho. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão: o maior e o melhor mandamento são os exemplos. Seu filho olha para você. Seu filho olha para você, mãe. Ela copia a tua conversa. Quando você estiver, seu filho falar palavrão dentro da tua casa, você vai lembrar de uma coisa: isso aí ela aprendeu na escola. Como eu falo isso? Ela está dizendo essas pornografias porque eu não falo isso. Então eu vou à escola saber o que está acontecendo. E vai com autoridade. Rapaz, minha filha é da escola para casa. O que está acontecendo? Sabe por quê? Porque você tem que ter autoridade de homem e de mulher de Deus onde você estiver. Tome conta das bênçãos de Deus na tua vida. Não abra mão das bênçãos de Deus na sua vida. Não negligencie as bênçãos de Deus na sua vida. E mais ainda, brigue por aquilo que é importante de Deus na sua vida. E de repente o inimigo ele vai rodeando a tua casa, a tua família. Mas tem uma coisa: ele não pode ver o teu filho sozinho. Ele tem que ver o teu filho ao teu lado. Pai, ore com seu filho. Pai, leia a Bíblia com seu filho. É importante mandar? É importante deixar na porta da igreja? É. Mas sabe o que é mais importante? Ele olhar para você e ver a bênção que você é. Ele olhar para você e ver isso de Deus em você. Por quê? Porque ele vai copiar. Ele olha para o pai e diz: eu quero ser empresário igual meu pai. Ele olha para a mãe, a mulher, né? A menina olha para a mãe e diz: eu quero ser bonita igual a minha mãe. Raninha desse tamanho diz que quer ser igual a mãe, bonita. Aí eu digo o seguinte, irmão: os nossos filhos não nos copiam apenas na aparência, mas principalmente naquilo que já vem de berço, DNA. E a gente não pode se orgulhar de soberba, a gente não pode se orgulhar de vaidade, de prepotência, a gente não pode se orgulhar de racismo, porque primeiro é crime, segundo é feio. A gente não pode se orgulhar disso. E eu vejo muitos cristãos, irmão, não aqui, graças a Deus que vocês são as bênçãos, mas eu vejo muitos cristãos que fica contando fofoca perto do filho, fica contando discórdia perto do filho, fica fazendo coisas indecentes e imorais perto do filho. E sabe de uma coisa? Você pode pregar a tua vida toda para o teu filho, mas se ele não é Deus na tua vida, tudo que você fala é em vão.
Chame teu filho para orar com você. Chame teu filho para consagrar com você. Chame teu filho quando você for passear. Vamos lá tomar um banho de rio, meu filho. Vamos ali pescar junto. Vamos ali caçar. Vamos ali fazer qualquer coisa que você for fazer, que é importante ter todas as atividades com teu filho. Mas sempre diga isso a ele. Se Deus não for conosco, nada a gente pode. Se Deus não for na nossa vida, nada a gente consegue. Mas o mais importante é quando nós temos intimidade com esse Deus. Glória a Deus. Versículo de número 9 diz que eles chegaram ao lugar onde Deus havia designado. Deus designou. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e que ele deitou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão no cutelo. Eu creio que ele deu 2 passos ali para trás e tentando avançar, uma voz não chamou Abraão uma vez apenas, como disse no início do texto, mas agora apressadamente nos parece, por causa dessas 2 exclamações que tem no texto, quando ele diz Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Não toque no teu filho, não faça mal a ele, porque agora vi que tu temes a mim e obedeces a minha voz. Sabe o que Deus está fazendo, meu irmão? Deus está te vendo, Deus está te contemplando, Deus está agindo e está vendo o que está acontecendo. Deus não compactua com injustiça, Deus não compactua com mentira, Deus não compactua com discórdia, Deus não compactua com disse-me-disse, com picuinha. Mas tem uma coisa: Deus é fiel, Deus é justo e está agindo para abençoar e para te enriquecer de bênção, igreja do Senhor. Glória a Deus. Deus diz a Abraão: se prepare, porque a bênção agora vai ser dobrada. Se prepare, porque agora, quando ele olha para trás, ele vê ali um cordeiro preso nos arbustos. E ele diz: está ali a tua bênção. Deus proverá, é o nome desse monte. Jeová Jireh é o Deus desse monte. Jeová Jireh já é o meu Deus desde quando eu conheci. E aí a história é contada e lembrada para todos sempre. Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus da resposta, Deus é o Deus que supre, Deus é o Deus que surpreende, igreja do Senhor. Se você crê assim, diga glória a Deus. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, nessa noite. Amém.